Bom dia, igreja, tudo bem? Podem se assentar, por favor? Estou um pouco rouco, acho que é por causa do pólen, sei lá o que é. Meio esquisito com essa voz de... Não sei se já ouviram o Pato Donald, né? Acho que é com a voz do Pato Donald hoje. Vou tentar ser o mais sucinto possível, porque senão acho que eu vou irritar os vossos ouvidos. Mas como é bom, queridos, como é bom um grupo de louvor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse tempo. É precioso a gente louvar a Deus. O louvor, ele é uma oração. O louvor é realmente estar mais próximo do Senhor todos os dias e buscar a presença dEle. E como a gente pode, nesse momento aqui de oração e de louvor, estarmos juntos e falando com o nosso Deus, com o nosso Pai. Como é precioso isso. Queridos, é precioso estarmos juntos. A presença do Espírito Santo habita em nós. Ele está no meio de nós. E que nós possamos entender e nos converter ao Senhor todos os dias. Que os nossos passos, os nossos caminhos estejam sempre caminhando como Cristo caminhou nessa terra. Que nós possamos entender o caminho que Jesus tem para nós. O chamado que Ele tem para cada um de nós, para andarmos com Ele. Sermos nova criatura. Sermos seres espirituais, evoluídos com a presença, com a palavra de Deus. Aumentando e crescendo o nosso conhecimento em quem é o nosso Pai. Para que a gente possa ser bênção, aonde a gente estiver. Porque você é bênção. Nós somos bênçãos na mão do nosso Pai Celestial. Não se esqueça disso. Pense nisso. Viva isso. Converse com a palavra. Se debruce na palavra. Louvor e adoração é um momento precioso que a igreja tem de poder levantar as suas mãos e bendizer o nome do nosso Pai Celestial e esquecer e deixar todas as coisas de lado, mas somente adorá-lo, porque Ele é digno de todo louvor, toda adoração, toda bendição para o Senhor. Como é bom estarmos juntos, queridos, é bom mesmo, amém. É bom mesmo porque eu já estou em casa já há 2 semanas, passei 30 dias no Brasil. Como foi um tempo de amadurecimento, eu diria, não só para mim, mas para minha família também. Alguns de vocês sabem, a minha mãe estava a passar por um processo de cancro muito pesado e graças a Deus, hoje, nesse exato momento, ela não tem cancro nenhum. Deus é bom. Há um processo de tratamento, a cirurgia foi uma cirurgia muito pesada. Quando cheguei no Brasil, o médico falou, olha, 60% de chance que ela não resista à cirurgia, porque a cirurgia foi realmente muito pesada, ainda inclusive com uma senhora de 70 anos ainda tem outros agravantes também, mas graças a Deus, como Deus é bom. Hoje eu estou dando esse testemunho de vitória, de vida, mas se minha mãe também não tivesse resistido, eu estaria dando o mesmo testemunho do tempo pelo qual eu passei com a minha mãe. E é assim que todo cristão precisa ser, porque nós cantamos agora no louvor, numa morte, numa vida, numa profundidade, numa altura, não há nada que nos separe do amor de Cristo, não há nada que nos separe, não há pecado que nos separe, porque Jesus Cristo veio para resgatar aquilo que estava perdido. Nós éramos pecadores, nós estávamos afundados no pecado e não reconhecíamos quem era Deus, mas Ele nos tirou das trevas. Ele nos trouxe para a sua luz. E é isso que eu queria hoje trazer. Semana passada nós tivemos um momento de Páscoa, nós tivemos um momento de celebração, de ceia, né? de saber que Jesus Cristo estava andando pelo seu caminho, estava orando, curando, salvando vidas, falando do Evangelho, falando dele próprio, falando do que Deus chamou para que ele fizesse, trazer as pessoas ao arrependimento, trazer as pessoas mais perto de Deus. Ele fez a última ceia com os seus discípulos, com os seus apóstolos, com as pessoas mais próximas dele. E depois disso, ele saiu daquela ceia, ele foi para o Getsêmani, e nós sabemos toda a história até a cruz e até ele morrer. Mas depois disso ele ressuscitou. Ele está sentado à destra do Pai, vivo. E todo aquele que está em Cristo Jesus, crê no sacrifício da cruz, crê que Ele veio a essa terra, que Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao 3º dia,
todos nós que cremos estamos assentados com eles nas regiões celestiais, junto do nosso Pai. E essa continuidade agora que eu queria trazer hoje. Nós falamos na semana passada da Páscoa, falamos da ressurreição de Cristo, e a partir aqui do versículo 20, do capítulo 24 de Lucas, fala do momento da ressurreição. Daí depois ele passa para aquela estrada de Emaús, onde ele já tinha saído do sepulcro, né? Maria, as Marias e mais pessoas, alguns discípulos foram lá ver, já tinham ido preparar, né, para ir ver o corpo, e ele já não estava mais dentro do sepulcro. Jesus Cristo já tinha ressuscitado. E Jesus Cristo hoje já é ressuscitado e vivo dentro de cada um de nós. Ele é vivo, presença constante através do seu Santo Espírito. Ele é vivo, Ele habita em nós. E aí ele entrou pelaquela estrada até de Emaús, 2 discípulos pararam, nós sabemos essa história. E aí de repente as pessoas reconheceram quando ele ceiou com eles, esses 2 discípulos voltaram para Jerusalém. E é a partir desse momento que eu queria trazer esse contexto, trazer esse pano de fundo para nós. Entendermos que quando Jesus Cristo voltou, Ele se apresentou para os seus discípulos. E olha o que acontece aqui, a partir do versículo 37. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Queridos, Jesus Cristo já tinha dito, através dos salmos, através dos profetas, através de Moisés, ele já havia profecias ditas, e as pessoas parece que ainda estavam temerosas, é o que diz aqui, eles estavam com medo, estavam assustados, ainda por tudo que tinha acontecido. Mas Jesus aparece na frente deles, e ao mesmo tempo eles ainda assustados, aí versículo 38, mas eles disseram, Jesus disse, né? Porque vocês estão assustados? E porque surgem dúvidas no coração de vocês? Queridos, hoje, por que ainda há dúvida de que o Senhor é presente na sua vida? Por que ainda há dúvida de que o Senhor Ele é capaz de nos curar? É capaz de restaurar o nosso casamento, é capaz de restaurar a vida do seu filho, é capaz de restaurar situações financeiras da sua vida, é capaz de restaurar toda e qualquer coisa. Deus é capaz. Deus pode todas as coisas. Ele é capaz de todas as coisas. E mesmo, como eu falei agora, mesmo que, por exemplo, a minha mãe tivesse morrido, Deus é capaz de todas as coisas. Mesmo que eu não estivesse feliz hoje a dizer sim, olha, queridos, a minha mãe faleceu. Mesmo assim, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. E os desígnios dEle sempre prevalecerão, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E aqui, voltando a esse contexto, as pessoas assustadas, e aí Jesus ainda teve que falar, olha, vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo, eu estou ressuscitado, eu ressuscitei dentre os mortos. Dizendo isso, mostrou as suas mãos, mostrou os seus pés, e por não acreditarem, eles ainda não acreditavam. Por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse, vocês têm algo para comer? E então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Aqui está hoje esse pano de fundo que eu quero trazer. Jesus é ressuscitado, Jesus está à destra do Pai, Jesus habita em nós através do seu Santo Espírito, Ele está presente, nós não precisamos e não devemos duvidar em nada, em nenhum momento, Ele é conosco, Jesus é conosco. E eu gostaria de trazer esse contraste entre alguns discípulos temerosos, os discípulos estavam temerosos, mas depois se tornaram pessoas ousadas na presença de Deus, depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus e enviou o teu Santo Espírito. E esse Espírito habita em nós, e nós necessariamente é importante que entendamos, não só com a nossa mente, mas com o nosso coração, com o nosso Espírito, que nós somos chamados a ser ousados na presença de Deus, orarmos com afinco, com vontade, pedir a Deus que determinadas situações acabem na vida dos nossos irmãos, dor, doença, enfermidade.
situações financeiras, seja o que for, que nós possamos ser ousados a levar a presença de Deus aonde há trevas. Essa é a ousadia que Jesus Cristo nos espera de nós, porque Ele já fez por nós, já nos salvou. A morte e o pecado já não têm mais poder sobre os filhos. Tudo se cumpriu em Cristo Jesus. Tudo se cumpriu em Cristo Jesus. Deus lá já no Jardim do Éden prometeu que viria alguém que viria salvar o seu povo. E Ele já veio, e Ele já ressuscitou e está dentro de nós. Versículo 44 diz assim: a seguir Jesus lhes disse, vocês são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda vocês... Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse o que está escrito a respeito da lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus fala, Jesus cumpriu o Antigo Testamento, Jesus cumpriu a lei, Jesus cumpriu todas as coisas, e a missão dele já estava escrita já há muito tempo, e ele cumpriu a missão pela qual ele foi chamado pelo seu Pai. A cruz não foi uma tragédia, a cruz foi um plano de Deus para trazer os filhos dele na presença dele, reconciliados com ele. Isso não é uma surpresa, mas é uma promessa. E hoje nós também, queridos, não precisamos e não devemos estar temerosos, mas devemos ser ousados na palavra, usados através da palavra de Deus. O cristianismo ele não se baseia numa história fictícia, mas é algo real. Aquilo aconteceu, a crucificação de Jesus Cristo aconteceu, Jesus Cristo veio a essa terra e Jesus Cristo está diante do Pai. Quando tudo parece incerto, nós devemos lembrar que Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo é vitorioso, já estava escrito nas Escrituras, e nós podemos hoje ler as Escrituras. Jesus Cristo venceu, Ele cumpriu tudo que tinha que ser cumprido. E nós hoje precisamos ter mentes abertas, corações preparados para ouvir e receber a verdade, para viver a verdade do Senhor todos os dias. Olha o que diz aqui no versículo 45. Então lhes abriu o entendimento, as mentes deles se abriram, Jesus Cristo se apresentou na frente deles, eles ainda duvidaram, mas Jesus Cristo se mostrou presente junto deles, e aí o entendimento foi aberto, e compreenderam as Escrituras. Mas queridos, ainda assim Jesus Cristo teve que falar, olha, já estava escrito. Queridos, já está escrito que nós vamos estar gozando numa vida eterna com o nosso Pai Celestial. As coisas que nós passamos nessa terra, elas são passageiras, elas não são reais. O que é real é habitarmos com o Senhor nas regiões celestiais, isso é real. É só, hoje a gente pensa que isso aqui é real, isso, a gente toca essas coisas, isso vai acabar. Por isso que eu digo que não é real, porque isso tem fim. O que não tem fim é a presença de Deus. Ela não tem fim. Habitar eternamente com o nosso Pai Celestial é viver eternamente junto dEle. Viver uma vida saudável. Esse tempo vai acabar. As doenças vão acabar. O dinheiro vai acabar. A gente não vai precisar mais se preocupar com isso. Não vamos nos preocupar mais aonde ter que morar, porque o próprio Senhor Jesus falou que Ele vai voltar para o Pai e vai preparar morada para os seus filhos. Precisamos ter a nossa mente aberta, os nossos corações mesmo, preparados. As Escrituras, elas precisam ser entendidas não somente com a nossa inteligência, mas ela é entendida com a revelação do Espírito Santo, com a revelação da palavra, e é só através do Espírito Santo que nós temos a revelação. Qual é a diferença de ler a Bíblia e de ser transformado por ela, queridos? Nós temos alguns irmãos aqui que estão a ler a Bíblia, né? Queremos terminar a leitura bíblica durante um ano, dentro desse ano, 2025. Então eu queria fazer uma pergunta, não precisa responder, tá bem? Vocês todos que estão a ler a Bíblia, nós que estamos a ler a Bíblia, estamos só lê-la por ler, como um livro qualquer? Ou estamos deixando ser transformados pela palavra da verdade, pela palavra da justiça? O ser transformado é não apenas ler, mas perceber, se relacionar com o seu Pai, ouvir do seu Pai, falar com o seu Pai.
Isso traz transformação. Traz uma vida de oração, traz uma vida que não somente nos traz razão pelas coisas, mas ela sustenta a missão de Cristo dentro de nós, que é vida eterna e abundante. Então não basta nós apenas lermos a Bíblia, precisamos ter a verdade dela queimando nos nossos corações. A palavra queima. A gente sabe, queridos, todos aqui sabemos, eu acredito que sim, que nós já passamos por momentos assim, quando a gente ouve uma palavra, quando a gente ouve um chamado, ou quando a gente está a falar com algum irmão, e a gente sente dentro de nós, a gente não consegue nem explicar, mas algo queima. A palavra queima dentro de nós. E nos impele a seguir em frente, nos impele a sermos transformados, nos impele a realmente mudarmos a realidade. Como eu falei, o que habitamos aqui, vivemos aqui, ele é temporal, não é real. Real é o Senhor nas nossas vidas. E aí eu venho aqui, depois, na sequência, a mensagem da ressurreição. Então ler a Bíblia, reconhecer a palavra, nos relacionarmos com a palavra, nos mostra que Jesus Cristo ressuscitou. Versículo 46 e 47 diz assim: e lhes disse: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E em seu nome, no nome de Jesus, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Remissão de pecados, precisamos levar a palavra do arrependimento, levar as boas novas, para que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos. E nós somos vasos escolhidos por Deus para sermos usados e ousados através da palavra dele. E não somente de boca, mas de ação, de atitude. Muitas vezes não precisamos nem falar, mas somente o ser e o estar fala muito, diz muito. Então o cerne do Evangelho: morte, ressurreição, arrependimento, perdão, vida eterna. Esse é o cerne do Evangelho. Não tem a ver com palavras de moralismo, autoajuda, mas a gente recebe ajuda do alto. É o Senhor que nos ajuda. Nós temos uma mensagem clara e poderosa que nós precisamos propagar nessa terra. Jesus Cristo veio. Jesus Cristo nos salvou. Jesus Cristo nos libertou. E essa liberdade pode ser estendida a toda criatura. E que nós possamos ser ousados como filhos de Deus e falar dessa salvação. O Evangelho não é uma teoria bonita. É a maior notícia da história. E ela é para todo o mundo, para todos nós. Nós somos testemunhas. Vocês são testemunhas do Evangelho. Nós vimos os discípulos testemunharem, e ser testemunha é viver aquilo. Nós não estamos na época de Jesus, nós não vimos aquilo, mas nós recebemos o que eles vivenciaram, porque eles viram Jesus, eles sentiram Jesus, eles estiveram com Jesus, Jesus mostrou as suas chagas, Jesus comeu com eles, Jesus se revelou a eles, Jesus esteve presente com eles durante 40 dias após a sua ressurreição. Eles viram Jesus Cristo subir assunto aos céus. Jesus Cristo falou para eles: olha, estejam juntos, porque eu enviarei o Consolador, o meu Espírito Santo vos dará poder e autoridade para levar o Evangelho e pregar a palavra a toda criatura. Vocês são testemunhas disso. Nós somos testemunhas vivas. É o que diz o versículo 48: vocês são testemunhas dessas coisas. Nós precisamos testemunhar o que Deus faz nas nossas vidas, o que Deus fez nas nossas vidas. Nós somos testemunhas para falar da vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Vida abundante, vida eterna. Os discípulos eles viram, ouviram e tocaram em Jesus. E chegou o momento deles serem enviados por Jesus para levar as boas novas. A autoridade testemunha está no que ela presenciou e não nas coisas que ela inventou. Nós somos testemunha por vivermos e por vermos.
Nós vemos hoje a transformação na vida das pessoas, nós conseguimos ver a transformação na vida de cada um de nós. O tempo de Deus é hoje, é agora, e Deus transforma-nos a cada dia, que nós possamos estar sensíveis a essa transformação. Nós precisamos compartilhar as experiências que temos com Deus, para que as pessoas também creiam em Jesus Cristo e sejam transformadas através do Evangelho, o Evangelho da salvação. O mundo não será transformado por espectadores, mas por testemunhas vivas, por testemunhas de Jesus Cristo. É o testemunho que muda, o testemunho vivido, porque muitas vezes as pessoas falam coisas, mas as suas atitudes são outras, e nós precisamos falar e viver como a palavra nos chama, como Cristo viveu. É fácil? Não é, queridos. Por isso que nós estamos num processo de santificação, é dia após dia, palavra após palavra, vivência após vivência. Ouvir a palavra, deglutir a palavra, sabe, mastigar e viver a palavra de Deus todos os dias, não é algo fácil, mas é algo importante. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, nós nos apresentamos diante de Deus com o coração rendido diante dele, Ele não vai rejeitar nunca. Jesus Cristo não rejeita. Jesus Cristo nos acolhe, Jesus Cristo nos busca para perto dele, Jesus Cristo nos afaga, e esse afago nós precisamos levar para fora. Queridos, as pessoas hoje lá fora precisam às vezes de um abraço sincero, genuíno, uma palavra sincera, genuína, oração sincera, genuína. Nós recebemos capacidade e houve a capacidade, e Jesus Cristo prometeu sermos capacitados. Olha o versículo 49, e eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Já havia uma promessa, já estava escrito: permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Nós não nos empoderamos nós mesmos de nada, mas o poder que vem do alto é o Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Eu escutei uma frase na sexta-feira, eu achei muito interessante, falando de poder e autoridade, e falou do rei Davi. O rei Davi, quando ele recebeu autoridade para cuidar das ovelhas, e olha a diferença da vida dele quando ele cuidou de ovelhas e depois que ele se tornou rei. Quando ele cuidava de ovelhas, ele tinha autoridade, e ele matou leões, matou urso, cuidava das ovelhas do seu Senhor. E ao mesmo tempo, quando a gente pensa que nós temos poder para alguma coisa, e quando ele se tornou rei, ele era poderoso, se tornou poderoso, ele matou um amigo. Quando você tem autoridade, você serve. Mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa que nós somos poderosos suficientemente dentro de nós, porque nós poderemos realmente matar alguém, como ele fez com Urias e tomou a sua esposa. Poder e autoridade, ela só vem do alto, não é de nós, não é por nosso esforço, não é porque nós achamos que somos, não é porque achamos que podemos. Nós não podemos nada se não for através de Cristo. Tudo que Cristo fez e nos deu é através do seu Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu sobre aquele povo. Daí depois que o Espírito Santo veio, e aí sim, os discípulos puderam sair, os discípulos puderam compreenderam que estavam sendo preparados pelo Evangelho, e puderam pregar as boas novas, curar, expulsar demônios, falar da palavra de Deus, falar do testemunho que eles viram e viveram. A missão é grande demais para ser cumprida só pela força humana. Sem o Espírito Santo, a igreja se torna apenas ativista, é um ativismo, é só um grupo de pessoas. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja não existe, mas com o Espírito Santo de Deus, a igreja se torna viva, abundante, missionária. O Espírito que nos dá capacidade, o Espírito que nos ajuda a resistir como cristãos, a falar como cristãos. Nós somos ensinados através do Espírito Santo. Nós não estamos sós. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. O Espírito Santo da verdade.
e Ele nos revela e nos traz mais perto de Deus. Não fomos chamados para tentar, fomos capacitados para vencer e cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo todos os dias. Não apagá-la, mas buscá-la com todo afinco, com toda vontade, com toda diligência. Não apenas ler a palavra, mas viver a palavra. Não apenas ler o Evangelho, mas viver o Evangelho. Calçar as sandálias do Evangelho. Nos revestimos da armadura de Cristo. Conhecer a palavra viva e eficaz. Nós somos chamados para isso. E vencer é vencer a nós mesmos, queridos. Não é competição, é vencer o irmão, não tem nada a ver com isso. O vencer é vencer a cada dia mais as nossas limitações. É conhecer e saber que o Espírito Santo nos move e nos tira de ambientes, e nos tira de situações, de maus pensamentos para bons pensamentos. Viver uma vida justa, digna, fiel ao Senhor, é somente através da ajuda dEle. E eu gostaria de concluir, chamar o grupo de louvor, por favor. Falar e pensar que os discípulos estavam temerosos, por mais que já tinham lido os salmos, por mais que já tinham lido os profetas, o livro dos profetas, por mais que já tinha sido predito anteriormente que Jesus Cristo viria a essa terra, as pessoas ainda estavam temerosas. Mas houve aquela transformação quando eles entenderam, quando seus olhos se abriram e entenderam o que Cristo veio fazer nessa terra. E nós hoje temos esse privilégio de ouvir essa palavra e compreendê-la e colocá-la dentro do nosso coração e viver essa vida de uma forma ousada, falar do Evangelho de uma forma ousada, orar de uma forma ousada, sermos ousados na palavra. A ressurreição é o ponto de virada na nossa vida e na nossa missão. A ressurreição de Cristo nos trouxe o ponto de virada. Nos tirou da morte para a vida. O pecado teve que sair, o pecado não tem mais autoridade, porque Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele tira o poder do pecado do mundo. É o poder, a autoridade do pecado sobre as nossas vidas, Jesus Cristo já tirou. E podemos e devemos ser ousados na presença de Deus. E eu gostaria de pedir para a igreja ficar de pé. Eu queria dar alguns momentos para que nós pudéssemos orar ousadamente. Orar para uma fé firme, para uma fé fiel diante de Deus. Que nós possamos ter mente aberta diante de Deus e conhecermos os desígnios do Pai para cada um de nós. Que nós possamos ser testemunhas ousadas do Evangelho. Que nós possamos entender que nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. E é através do Espírito Santo de Deus que nos move e nos vai mover aonde nós estivermos e o que estivermos a fazer, que nós possamos ser testemunhas fiéis. Falar de quem é Jesus, mas viver em primeiro lugar quem é Cristo. Quem é Cristo? Eu queria pedir, queridos, se pudesse baixar um pouquinho as luzes. Eu gostaria mesmo de 2 em 2, 3 em 3, família, que a gente pudesse realmente orar por essas coisas. Que a gente pudesse orar pelo teu irmão. Se a gente puder agora se juntar, eu queria mesmo pedir isso a vocês. Porque é importante a gente orar, falar, declarar a palavra, viver a palavra. Orar como Jesus orou. Orar como seus discípulos oraram. Fé firme, mente aberta, testemunho ousado, dependência do Espírito Santo. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo maravilhoso na Tua presença. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de compreender que Jesus Cristo veio a essa terra. Jesus Cristo levou sobre si todo o pecado, toda a enfermidade. E tudo que nos trouxe a paz, tudo que aconteceu com Cristo Jesus naquele dia no Calvário,
foi para a remissão dos nossos pecados, foi para a salvação dos seus filhos, para a salvação do seu povo. Que nós possamos, Pai, todos os dias estar mais firmes à Tua palavra, a leitura e a vivência na Tua palavra, sermos transformados pela Tua palavra. Que nossa mente esteja sempre aberta, Deus, a ouvir de Ti, a receber as promessas, a receber a orientação do Espírito em nossas vidas, que nós possamos ser ousados na palavra, que nós possamos realmente declarar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, sermos transformados pela palavra de Deus. Que possamos realmente, Pai, entender que o Espírito habita em nós, o Espírito Santo habita em nós e nos transforma, e nos motiva, e nos incentiva, e nos mostra o caminho da salvação, e nos mostra o caminho do Evangelho da paz. Que o Teu povo, Senhor Deus, que essa igreja, que nós possamos declarar a Tua palavra e viver ela todos os dias de uma forma ousada, de uma forma fiel, de uma forma justa e digna diante do Senhor. Nós amamos e bendizemos a Ti, Pai. Nós queremos sempre estar firmes e fundamentados no Evangelho da paz. O castigo que estava sobre Jesus Cristo nos trouxe a paz e nos trouxe vida abundante. Viver com Cristo, viver com o Espírito Santo dentro de nós, transforma a nossa vida, transforma a nossa alma, transforma o nosso ser em novas pessoas, nova criatura. Obrigado, Pai Celestial, por nos amar. Obrigado, Pai Celestial, por derramar do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Obrigado por sermos ousados e aprendermos o Teu Evangelho. Obrigado porque nós podemos e entendemos quem é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus Cristo é santo, Jesus Cristo é vida, vida em abundância, é o nosso Senhor e Salvador. O túmulo está vazio, a nossa boca precisa declarar a vida de Cristo. As nossas bocas não podem estar caladas, mas as nossas bocas precisam ser proféticas, declarar a vida abundante que somente há em Cristo Jesus. Não há outro caminho a não ser Cristo ao Pai. Somente através de Cristo Jesus vamos chegar ao Pai. Teremos vida eterna somente através de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, seja ousado na presença de Deus. Declare a palavra de Deus. Abençoe o próximo. Ore por cura. Ore por libertação. Ore por ressurreição na vida deles, porque a ressurreição somente está em Cristo Jesus. A vida eterna somente em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por abençoar a vida de cada irmão nesse lugar. Obrigado pelo privilégio que temos de orar a Ti, ousadamente, com boca aberta, declarando quem é o Senhor nas nossas vidas. Tu és Jesus, o nosso Senhor. Tu és Jesus, o nosso Salvador. Tu és Jesus, o nosso Redentor. Em Ti confiamos. Bendizemos o Teu nome. Louvado seja Deus nas alturas, no Seu trono inabalável. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por nos chamar a pregar o Evangelho a toda a criatura. E obrigado pela vida de cada irmão nesse lugar, Deus. Eu peço a Ti, Deus, a Tua bênção, a Tua unção, o Teu cuidado, para que nenhum de nós nos desviemos do Evangelho, mas para que todos nós possamos seguir firmes, confiantes, em frente, seguimos confiantemente e sabendo que o Evangelho que nos traz a paz é o Evangelho da salvação, é o Evangelho de Cristo Jesus. São as boas novas na vida do Teu povo. E é isso que eu te peço, Pai Celestial, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.